onipresença, uma palavra que tem origem no latim omnipraesentia. E o que isso quer dizer, você me pergunta? Eu não falo latim. Omni quer dizer tudo, todo. Praesentia é mais fácil, é presença. Então, juntando as duas, dá nisso. Presença em tudo ou em todo lugar. E onipresença, ou seja, estar presente em todo e qualquer lugar, é uma qualidade de Deus que só Ele tem. Ele pode estar aqui comigo e, ao mesmo tempo, estar aí com você que me assiste, talvez, em Angola, na África. Mas a Bíblia também diz que Deus mora no santuário. Mas isso não é meio estranho? Porque se Deus pode estar em todos os lugares, por que é que Ele precisa de um lugar específico para morar? É essa pergunta que você e eu vamos buscar responder no programa de hoje e durante toda essa nova temporada do Código Aberto, que começa agora e vai falar sobre o santuário. Tá tudo novo aqui no novo Código Aberto, ou melhor, é o mesmo Código Aberto que você está acostumado a ver na sua casa, mas agora, obviamente, com uma nova temporada, um novo guia de estudos, tem muita novidade para você. Fica ligado aqui comigo que eu vou falando tudo aos pouquinhos, para você não saber tudo de uma vez, vai aguentando o mistério aí. E o primeiro que eu revelo para você é o nosso novo guia de estudos, vou mostrar aqui pro Bedak, olha só, é o guia de estudos da nossa nova temporada que vai falar sobre o santuário. É isso aí, talvez você já tenha o seu guia de estudos aí na sua casa, talvez ainda não tenha, aí você pode tentar ganhar aqui no nosso Código do Dia ou então conseguir adquirindo no site da Casa Publicadora Brasileira, a CPB, que faz toda a produção do nosso guia de estudos que a gente usa aqui no Código Aberto. E como eu disse, tem muita novidade aqui nessa temporada, inclusive temos novos componentes aqui para discutir o tema comigo e com você. A nossa Liga da Esperança da última temporada, eles não estão mais aqui, mas a gente fica um abraço para cada um deles, Pastor Binho, Luca, Flávia, GG, Etienne, a Joyce Zanardi, que também participou numa temporada com a gente. Um grande abraço para vocês. Mas olha, isso não é um adeus, viu? É um até breve. Daqui a pouco eles voltam aí para discutir a lição comigo e com você. Mas falando em novidade, os nossos novos participantes do Código Aberto, eu começo com ele, que sabe a lição de trás para frente, Pastor Eduardo Rueda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, André. É um grande prazer estar com vocês aqui, a Liga. E também com a Lição Jovem. A Lição Jovem este ano, André, está completando 20 anos. Inclusive tem aqui, Bedak, se puder mostrar aqui, ó, tem até um selinho aqui de 20 anos aqui, 20 comemorativo. Anos. 20 anos no Brasil, é isso? Isso, desde 1993 ela é editada aqui no Brasil. Muito bem. Aniversário esse ano. E você é o responsável por ela aqui na Casa Publicadora Brasileira, que publica o nosso guia, né? Isso, atualmente sou eu, mas já passou pela mão de vários editores, inclusive o Michelson Borges. Muito bem. Você mora onde? Tatuí. Eduardo? Tatuí, no interior de São Paulo. É pertinho de onde eu nasci, Itapetininga. O pessoal lá fala frango, correndinho, não fala umas coisas assim? Mais ou menos assim. Muito bem, então. Ao lado do Pastor Eduardo está ela, que é a nossa contratação internacional dessa nova temporada do Código Aberto, Gianina Invernizzi, diretamente da Argentina, é isso mesmo? É isso mesmo, da Argentina, do Chile, do Paraguai também, um pouquinho de cada país. Muito bem. Você faz o que, Gianina? Eu trabalho na Nuevo Tiempo, na área do espanhol, da Rede Novo Tempo, fazendo a produção do programa Educação em espanhol. Que seria educação. Educação. Exatamente. Muito bem. Você é jornalista, né, Gianina? Eu sou jornalista. Muito bem. Então estão apresentados dois novos componentes e ao lado deles está ele que já viveu aqui em Jacareí, onde fica Novo Tempo, mas agora está onde faz muito calor, São José do Rio Preto, Pastor muito Marcelo calor. Rezende. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estou aqui matando um pouquinho a saudade do Código Aberto, né? Já participou outras vezes, né? Participei outras vezes, participei na época... Eu fui pastor aqui em Jacareí, do início de 2007 até finalzinho de 2009. E naquela época o Código Aberto era apresentado pela Larissa. Larissa. E eu participei acho que de umas 3 temporadas com ela. Entendi. Depois da Larissa ainda passou o pastor Delmar, isso. Ainda depois veio o pastor Fábio, Daniel e agora estou eu aqui, essa magra pessoa. Muito bem, obrigado pela presença, pastor. Obrigado a você também. Ao lado do pastor Marcelo está ela, que vem diretamente do interior da Bahia, mas que mora aqui em Jacareí também, a nossa querida Vivian Pires. Olá, que alegria estar participando do Código Aberto, conhecendo pessoas.
e compartilhando um pouquinho dessa lição que tá tão legal. Muito bem. Você faz o quê, Vivian? Eu sou fisioterapeuta e osteopata. Olha, só um nome difícil, osteopata, né? Um pouquinho. Muito bem. Ao longo da temporada você vai descobrir o que faz um osteopata, ela vai falar pra você. E ao lado da Vivian, por último, ele que dispensa apresentações, Leonardo Gonçalves. Léo, obrigado pela presença. Que é isso, prazer estar aqui, prazer participar e como o pastor Marcelo também retornar ao Código Aberto depois de muitos anos, uma alegria poder retornar. Muito bem, o pessoal já te conhece, você é cantor, agora você mora onde atualmente? Eu moro em São Paulo, na capital mesmo. Na capital. Muito bem, então, tá apresentado aqui o nosso novo grupo, a gente ainda não tem um nome para ele, você pode sugerir pra gente pelo Twitter, pelo Facebook, a gente tinha a Liga da Esperança, agora a gente pode ter um outro nome aqui, e aí você fala com a gente, como eu falei, pelas redes sociais, Twitter, Facebook, e você também pode interagir com a gente, mandar o seu abraço, o nosso perfil no Facebook, você já sabe, é Código Aberto, e no Twitter é @CódigoAbertoNT. E falando em interagir, eu vou mandar um abraço para um pessoal, e vocês já podem mandar abraço também, fica em mente aí, para algumas pessoas. Primeiro, para a Nilceia e para o Joel e para o meu sobrinho Samuel, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O meu sobrinho, inclusive, ele sabe que acabou o Código Aberto quando começam a subir as letrinhas. Antes disso, ele não desliga a televisão. E também um abraço para o amigo WC Almeida, de Jussara, Goiás. Ele também gosta de usar quadriculado, que nem eu. E também a dona Lídia Albuquerque, de 72 anos, de São Paulo, que sempre está ligada com a gente no Código Aberto. Alguém tem abraços aqui para mandar? Bom, eu tenho que mandar um abraço aqui, em primeiro lugar, para minha filhinha. Eu tenho dois filhos, o Daniel e a Sarinha. Ok. Mas, Sarinha, beijão, Danielzinho, a minha esposa Simone também. Beijão para vocês aí. E para o meu pessoal lá de Rio Preto, né? Para as minhas igrejas todas que estão acompanhando aqui o programa, e não só de Rio Preto, porque eu também cuido de mais outras duas cidades, que é Ibirá e Urupês. Olha então, só. O pessoal todo aí ligado no Código Aberto, um abração para vocês. Viu? Muito bem. Mas alguém tem abraço? Léo? Eu vou mandar um abraço rapidinho, eu tenho que mandar um abraço para minha esposa, Daniela Araújo. Né, eu estou aqui passando esses dias em Jacareí, fazendo essas gravações, mas eu estou em pensamento, estou em você. Quero mandar um abraço também para Tiago Grulha e para Felipe Mudo, que são as duas pessoas que trabalham comigo assim mais proximamente. Muito bem. Pastor Eduardo? Seguindo a linha romântica do Leonardo Gonçalves, quero mandar um abraço para minha esposa, Jurani. Eu te amo muito. Olha só, ganhou a esposa mais uma vez, não é verdade? Mais algum abraço, Janina, rapidamente? Tem tanto amor assim, eu tenho que mandar, né? Senão fica estranho. Um abraço para o Danilo também, meu esposo, né? Ele trabalha aqui na Novo Tempo, então somos os dois estrangeiros aqui, mas é a nossa família querida que também estamos bem juntos, bem unidos aqui. Muito bem. Vivian, por último? Aos meus pais, de Irangal, e ao meu irmão Leandro, que mora em Barreiras, lá no oeste da Bahia. Muito bem. Abraços enviados. Você manda o seu abraço aqui pra gente também pelo Twitter, pelo Facebook, e a gente vai direto, porque eu sei que você está querendo. O nosso código do dia está na sua tela. Agora é a vez de você tentar interagir com a gente para tentar ganhar os nossos prêmios, que você vai saber o que é daqui a pouquinho. O código está na tela e diz assim: está no alto e embaixo, sendo uma palavra com 9 letras me encaixo. Mas a verdade você quer saber? Essa palavra pode ser você. Será que tá fácil, tá difícil? O rosto do pessoal aqui, a gente tá com a cara de inquisidor aqui, não sei se a palavra que eu tô usando é essa mesmo, mas enfim, se você acertar o nosso código de hoje, está concorrendo a esses 3 prêmios que estão aqui na minha mão, olha só. O nosso novo guia de estudos sobre o santuário, o DVD do Arautos do Rei 50 anos e o que tá de ponta cabeça e agora tá certo, CD Introdução dos Arrais, olha só. Então, se você acertar a nossa resposta, fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, tenta acertar o código do dia e concorrer a esses prêmios. Se você acertar, então, no final do programa a gente revela o nosso código. Tá fácil? Tá difícil? O que vocês acharam desse código, assim? Tá tranquilo. Tá tranquilo? O Léo fez uma cara assim de falar, é brincadeira comigo. Não, brincadeira também não. Mas... Muito bem, então, gente. Agora, para começar o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma oração com você que está em casa, com vocês que estão aqui. Pastor Eduardo, poderia orar para a gente? Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo grande privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Queremos entender, nesta nova temporada, um assunto que é fundamental para a fé de todo filho de Deus. Que o Senhor nos ilumine, a fim de que entendamos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a gente sai daqui dos nossos estudos diretamente para Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, para ouvir o que o pastor Edson Nunes Júnior, uma pessoa que é especialista em Antigo Testamento, também é ligado ao grupo judaico-adventista, esse é o termo mesmo, Léo?
É, o Templo Judaico Adventista. Templo Judaico Adventista. Professor de hebraico no NASP. Professor de hebraico também. Ele vai ajudar a gente durante toda essa temporada a entender um pouco melhor esse tema do santuário. Então, pastor Edson Nunes Júnior, seja muito bem-vindo ao Código Aberto. E aí, pessoal do Código Aberto, é um prazer participar de novo desse programa. André, um abraço, uma boa sorte aí na condução de mais esse trimestre de estudo da lição. A lição dessa semana vem falando sobre o santuário celestial e a morada de Deus, e fala que o trono de Deus está nos céus. É interessante porque a palavra hebraica para céus é shamayim, e ela se encontra num plural dual. O que significa um plural dual? Significa que são dois, né? Você tem 2 olhos, 2 pernas. O plural dual em hebraico sempre se refere ao número 2. Então, shamayim está no plural dual, ou seja, são 2 céus. Na mentalidade hebraica, isso é explicado da seguinte maneira: existe o céu que você vê e o céu que você não vê. Então, Deus habita nos céus, exatamente o céu que você vê e o que você não vê, porque isso já aponta muito do caráter do reinado de Deus. Deus, ele é aquilo que ele revela, mas ele é muito mais do que aquilo que ele revela. Então, a gente percebe já nesse aspecto do trono de Deus, a transcendência e a imanência de Deus ao mesmo tempo. A presença de Deus aqui conosco e Deus muito acima, muito além daquilo que nós conseguimos ver ou entender. Coisa interessante, eu pensava que só tinha 2 céus, às vezes o pessoal em casa pode estar pensando assim, mas eu só conheço o céu que eu olho, passo avião, passa passarinho, e aí à noite a gente vê a lua, as estrelas, quer dizer que tem um 3º céu, mais ou menos isso que eu estou entendendo? Pastor Eduardo está aqui com o microfone e apóstolo, é isso mesmo? O apóstolo Paulo menciona o 3º céu, mas a ênfase que a lição dá e a própria Bíblia dá é mais nessa existência de 2 céus, o que você vê e o que você não vê, o que nós não vemos. Deus tem um lugar de morada. Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele tem um lugar especial do qual Ele governa o universo. E esse lugar a Bíblia chama de céu, né? E na nossa Bíblia a gente procura colocar com C maiúsculo, né? Em algumas Bíblias e na lição também. E esse lugar é também um lugar onde Deus está aplicando ali o processo de salvação para o ser humano. Interessante. Agora, eu queria abrir um verso da Bíblia com vocês aí em casa. Procura agora comigo Jeremias, capítulo 23, no versículo 24. Você procura aí na sua Bíblia que está na tua mão, de repente está procurando no iPhone ou em algum outro smartphone que você pode ter. Jeremias 23, 24. Alguém já encontrou? Pastor Marcelo parece que encontrou. Sim. Pode ler para a gente? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Esse verso está falando assim, Deus enche os céus e a terra. Tem algum lugar que a pessoa pode estar que eu não esteja? E a gente lembra de uma coisa que talvez você já estudou a Bíblia algumas vezes, você ouviu dizer que Deus é onipresente. Isso quer dizer o quê? Que Ele está em todos os lugares. Isso é verdade ou é mentira? Ele está em todos os lugares? Ele está em todos os lugares, pega até o próprio Salmo 139, né? O salmista faz a pergunta, para onde fugirei do teu espírito, como me ocultarei da tua face? Então Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Embora a palavra onipresença, onisciência, onipotência não aparecem em nenhum lugar da Bíblia, os conceitos de todo-poderoso, de estar em todos os lugares e de saber todas as coisas aparecem na Bíblia sim. Muito bem. E aí, eu coloco vocês na mira da verdade, esse é o Código Aberto, mas eu coloco vocês na mira da verdade, porque é o seguinte, se Deus é onipresente, e agora a gente acabou de falar, né? O pastor falou que Ele mora em algum lugar, o pastor ali Edson Nunes também falou que Deus mora em algum lugar, eu fico pensando, se Deus é onipresente, por que Ele precisa de uma casa para morar? No caso aí, um santuário, né? Por que Ele habita no céu, etc. A gente já vai falar aqui, mas a gente também tem uma outra participação, está cheio de participações aqui no Código Aberto, e essa vem direto do United States of America, dos Estados Unidos, pastor Elmer Guzman. A pergunta é essa, pastor, você vai ajudar a gente aí diretamente do hemisfério norte. Se Deus é onipresente, por que Ele habita no céu? Como é que a gente consegue entender isso aí? Olá, amigos. A onipresença é um conceito que afirma que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós, como temos corpo, nós apenas conseguimos nos materializar em determinado lugar, em um determinado tempo. Mas Deus, como é espírito, assim Ele poderia se materializar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas essa é uma forma de tentar diferenciar Deus de sua criação, ou seja, de transformá-lo em um conceito absoluto, que é um conceito transcendente. Mas então, se Deus é onipresente, como a gente pode explicar que Deus, por exemplo, habitou no santuário terrestre por 40 anos com os israelitas no deserto?
Como que a gente pode explicar que Jesus, por exemplo, está nesse momento no santuário celestial dentro do Santo dos Santos, se Deus é onipresente? Como que a gente pode explicar, por exemplo, a onipresença de Jesus em Cristo encarnado, quando ele estava na cruz, por exemplo? Quando estava na cruz, ele estava no céu também ao mesmo tempo, em todos os lugares? Como a gente pode explicar, por exemplo, aquele texto de Mateus 18, que fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com ele, se Deus é onipresente. Bom, a situação é complexa, mas eu só queria dizer que a ênfase da Bíblia não é na onipresença geral de Deus, mas é na presença específica de Deus. Deus, ele se relaciona de forma pessoal. Deus, ele tem nome, sobrenome e tem endereço. E ele se relaciona conosco com hora marcada. Nós não nos relacionamos com a transcendência de Deus, mas a gente se relaciona com a imanência de Deus. Afinal de contas, Jesus é chamado Emanuel, que significa Deus conosco, e não Deus em tudo ou em todos os lugares. Interessantíssimo esse ponto de vista, né? Deus, ele é tudo em todos os lugares, como o pastor Elmer acabou de falar, mas parece que ele tem uma vontade especial de se relacionar com o ser humano. E aí só tem um jeito. Ele precisa, de alguma forma, se individualizar no sentido de eu preciso estar aqui com você agora para se fazer presente. Janine, falou alguma coisa? Eu acho que Deus é todo poderoso, ele está em todos os lugares, ele não tem limites, mas a gente tem. Então, ele, às vezes, aceita alguns limites para ter o relacionamento com a gente. Então, por que ele está no céu? Porque ele está procurando um lugar onde todos os seres criados possam estar em comunhão com ele, possam se reunir, porque ele pode estar em todo lugar, mas a gente não. Então, esse lugar onde a gente pode se encontrar com ele é o lugar que ele está criando nesse momento, que é o céu. Léo ia comentar alguma coisa? Eu ia comentar, na verdade, assim, complementando o que ela disse, é uma frase famosa que se atribui a Martinho Lutero, é que Deus se revela usando máscaras. Não porque ele precisa das máscaras, mas porque nós precisamos delas. E uma outra coisa, também reiterando o que o pastor Edson disse em sua participação, é um conceito muito importante a gente compreender já desde o começo, que é o conceito de dualidade. Né? Diz o ditado popular que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Na palavra de Deus não é assim, na mentalidade judaica não é assim. Uma coisa pode ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. O exemplo mais tradicional e mais famoso disso talvez seja Jesus enquanto homem. A gente sempre, Jesus era homem ou ele era Deus? Ele era homem-Deus. E não no conceito grego de 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ou seja, ele era uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo. E a mesma coisa acontece também em relação à presença de Deus. Ele é onipresente, mas ele também é presente em lugares específicos. As duas verdades não são mutuamente exclusivas. Agora, uma coisa curiosa, né? O pastor Edson falou sobre essa questão do dual em hebraico, né? Do shamaim, dual em hebraico. Isso não significa necessariamente dizer que existem duas realidades literais de céu, o céu aqui e um céu assim. Na física, hoje, alguns físicos teóricos até chegam a dizer que o universo possui 11 dimensões. Alguns chegam até a falar de multiversos, não só de um universo. E tudo isso procede do Pai. Paulo fala que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Toda a realidade está inserida nele. Ao mesmo tempo, ele é absolutamente outro, ele está para fora de tudo isso. É outra coisa. Dentro do judaísmo, um judaísmo assim mais cabalístico, né? Existe um princípio que eles chamam de tzimtzum, que Deus ele teve que se limitar para poder existir a vida fora dele. Então ele se limita para que o universo possa aparecer. Uma ideia mais ou menos assim. É muito mais complexo do que isso, mas é uma ideia assim. Agora, ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele se limita para que outras coisas possam existir e ele se revela, como o Léo disse agora citando Lutero, ele se revela de forma que as criaturas possam compreendê-lo. Quer dizer, Deus não precisa de um lugar para morar. Deus não precisa de uma habitação, de um endereço para estar, mas ele se limita na nossa compreensão para que através dessa revelação objetiva dele a gente compreenda aquilo que é necessário para o nosso relacionamento com aquele que é absolutamente diferente de nós, criaturas. Então, a gente vai tentar explicar, Deus é onipresente, mas ao mesmo tempo ele tem um endereço, Deus é todo-poderoso, Deus pode todas as coisas, mas como é que a gente consegue compreender essa realidade de um ser espiritual que pode ao mesmo tempo se materializar e encarnar e tal? A gente não consegue compreender isso na nossa mente. Mas a gente sabe que todas essas realidades, que não são excludentes, como o Léo disse aqui agora, elas habitam em Deus em nosso benefício, para que a gente possa compreender melhor o caráter dele. Vivem, pastor Eduardo, eu sei que já querem falar, a gente vai fazer um rápido intervalo, e a gente já entendeu que Deus mora em algum lugar, então, porque ele quer se relacionar com os seres humanos, agora, com os seres humanos e com as criaturas dele. Agora,
fica ligadinho com a gente, porque já que Deus mora em algum lugar, a gente vai tentar descobrir no próximo bloco o que Deus faz na casa dele. Ele deve fazer alguma coisa se ele mora em algum lugar. Ele tem que fazer alguma coisa ali, não faz? Você faz alguma coisa na sua casa, não faz, pastor? Faço. Deus Quando eu tô lá. É. Deus faz alguma coisa na casa dele também. Então a gente faz um rápido intervalo e voltamos já com o Código Aberto. Mira que o Código Aberto está de volta aqui na sua TV Novo Tempo, num ritmo aqui meio portunhol aqui, para homenagear a nossa Argentina do grupo Janina, né? Ótimo. Tá saindo. Falando já quase espanhol já. Olha só, uma loucura isso aqui. Essa nova temporada que está começando hoje, o nosso novo guia de estudos, vou mostrar mais uma vez aqui para você sobre o santuário, um guia de estudos especial, que inclusive tem um selinho aqui que marca os 20 anos da lição de jovens aqui no Brasil, lição de jovens que a gente também chama de guia de estudos aqui no Código Aberto. E como você viu no último bloco, a gente estava falando sobre a presença de Deus em algum lugar. Ele mora em algum lugar. A gente descobriu que é no terceiro céu aqui, né? Que é além daquilo que a gente vê, né? Que está além das estrelas, etc. E Deus mora ali, apesar de ser onipresente, ele se faz presente, ele se limita para se relacionar com as suas criaturas. E aí a gente se perguntou, né? No final do último bloco, se Deus mora em algum lugar, a casa dele, que é o santuário, o que ele faz lá? Ele tem que fazer alguma coisa. E acho que uma boa ideia é a gente buscar na palavra de Deus o que é que Deus faz por lá, não é? Vamos abrir aqui, você abre comigo aí em casa, no Salmo... Salmo não. Apocalipse 5, 11 a 14. Então você acha aí o último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 5, nos versículos 11 a 14. E aí alguém já acha aqui também pra gente? Salmos 9, 7 a 9. Então Apocalipse 5, 11 a 14, depois a gente vai ler Salmos 9, versículos 7 a 9. A gente tem, alguém já achou aqui Apocalipse? Pastor Eduardo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha só. Então aí, pelo que eu estou entendendo, as criaturas estão adorando a Deus, louvando a Deus, é mais ou menos isso. É uma cena de louvor no santuário celestial, no local onde Deus tem ali o seu trono. Então a gente já descobriu uma das coisas que acontece ali na casa de Deus, que ele faz, né, também. Ele recebe o louvor e a adoração das suas criaturas. É isso? Estou certo? E um lugar de encontro, né? A gente vê que não somos os únicos. A gente vê que tem outras criaturas que moram no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e as criaturas do universo. Então, a gente não está sozinho. E o que Deus está fazendo lá não é só para quem mora aqui na terra, aqui no mundo, nós, pecadores. É para todos, e isso eu acho que é muito importante para a gente ter em mente em toda a temporada, porque isso que está acontecendo, isso que a gente vai estudar, o santuário, é bem complicado, mas é muito importante para a gente e também a gente entender que não é só para a gente, é para o universo inteiro. Vivian? André, eu gosto de pensar que Deus é o meu rei. E como rei, ele é chefe de Estado e todo Estado tem uma forma de governo. Esse governo é uma monarquia. Então, como chefe de Estado, ele organiza, ele dá ordem, mas numa monarquia, o juiz também é o rei. Então, o rei precisa de um trono. Então, para mim, é mais fácil imaginar que esse céu é o reinado do Senhor, propriamente dito. E ali há um trono, onde os seres vão adorá-lo, e onde também nós podemos um dia ser julgados, ou estamos sendo julgados. Onde tudo acontece. Onde exerce justiça. Exatamente, porque as características desse reinado do Senhor é retidão, justiça e amor. Olha só. E aí a gente já vai para outro ponto. Alguém aí está com os salmos que eu tinha comentado? Léo? Salmo 9, qual o versículo mesmo? 7 a 9. 7 a 9. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar.
Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da tribulação. Olha só, então a gente já descobriu então que Deus, ele se relaciona ali com as suas criaturas, porque tinha a questão do louvor e adoração que a gente viu aqui em Apocalipse, e agora está falando que Deus também está no seu trono para julgar. E aí eu fico pensando uma coisa aqui, quando a gente ouve a palavra julgamento, significa que tem alguma coisa que está errada para você ter que julgar. Tem alguma coisa que está errada para Deus ter que estar julgando ali no trono dele? Acho que basta olhar o mundo para saber que tem muita coisa errada. E não precisa nem olhar, a gente falava olhar para o mundo, não, basta olhar no espelho para você saber que tem muita coisa errada. Basta olhar para si mesmo, que a gente sabe que tem muita coisa errada que precisa de correção. Só que quando a gente fala em justiça, é uma palavra que muitas vezes remete a medo, remete a angústia. Só que assim, eu gosto de pensar na palavra justiça como o contrário de injustiça. A justiça vem acabar com a injustiça. E quando você pensa que a justiça vem acabar com a injustiça, ela deixa de ser algo para você ter medo dela, deixa de ser algo angustiante, mas passa a ser algo que você deseja, pelo qual você anseia. E isso dá uma segurança enorme para a gente, porque, por exemplo, nós acabamos de ler um texto agora do Apocalipse. E o Apocalipse é um livro repleto de mistérios para muitas pessoas. Tanto que o próprio termo Apocalipse, para muitos, é um sinônimo de fim, de catástrofe, de caos. Agora, o Apocalipse, logo nas suas visões inaugurais ali, mostra Deus na sua sala do trono, no seu santuário celestial, encontrando as suas criaturas, recebendo a adoração, a expressão do amor das suas criaturas. E os Salmos dizem que lá nesse lugar onde Deus se revela, onde Deus está, é onde Ele conduz a história. Por isso que no livro do Apocalipse, todas as cenas importantes, elas têm seu início no santuário celestial. É de lá que acontecem todas as coisas. Lá é o centro da ação de Deus no universo. Ele conduz a história. E o texto do Salmo que foi lido aqui agora fala que Ele administra os povos com retidão. Ele vai conduzindo tudo. E Ele faz justiça para aquele que necessita de justiça. Porque se há um desequilíbrio na vida, quem é prejudicado? Quem sofre algum tipo de dano? Você não quer ser reparado? Você não quer que alguém exerça o direito em seu favor? Que alguém faça algo em seu favor? As pessoas hoje vivem um sentimento de frustração, de decepção, de amargura com muitas instituições. É por isso que a gente vê muitas manifestações acontecendo aqui no nosso país e em vários outros países, porque as pessoas estão tendo um sentimento de falência em relação às instituições. Agora, a Bíblia fala, Deus é quem faz a justiça. E que a injustiça vai acabar. Vai acabar. A melhor notícia é essa, a injustiça vai acabar. Ela tem prazo determinado. Isso não é uma questão que eu não vou conseguir consertar com a minha própria força. É claro que eu tenho o meu direito de olhar para o mundo e discordar de uma série de desigualdades e injustiças que eu vejo. Eu tenho que me expressar em relação a isso. Mas eu sei que a solução vem das mãos de Deus. E a Bíblia fala que lá no lugar onde Ele se revela é onde a justiça é exercida em favor de todas as suas criaturas. Pastor Eduardo e depois Janina. Ótimo. Quando a gente fala de justiça de Deus, é importante lembrar que a justiça do Senhor sempre está misturada com uma característica que é aparentemente contraditória, mas não é. A graça, que também pode ser chamada de misericórdia. Então a justiça do Senhor é pontual, mas é sempre precedida pela misericórdia. O Senhor, antes de punir, Ele dá muitas chances ao ser humano. Interessante. Janina? Eu ia falar outra coisa que sai um pouquinho disso, mas que eu acho super interessante do esquema de Deus e de juízo e o santuário e tudo. Deus não precisaria de ter pessoas para ser justo, de ter testemunhas, é a palavra testigos em espanhol, testemunhas vendo como Ele é justo. Por que Deus não precisa de um juízo, de falar, de que tudo seja dito? Ele pode fazer e pronto. E ninguém vai falar, entre aspas, ninguém vai falar, Ele está sendo justo ou injusto. Mas Ele quer mostrar para a gente que Ele é justo. Para a gente e para os seres que moram no universo. E quer mostrar que a sua justiça é a sua misericórdia. Exatamente. Que é o que você falou, a dualidade. As coisas, ao mesmo tempo que Deus é amor, Ele é justiça. E parece que as duas coisas não se combinam, mas elas se combinam perfeitamente. Ele é 100% amor e 100% justiça. Tem uma frase de uma música do Valdecir Lima, que ele fez com o Linneu, que eu acho maravilhosa. Só existe justiça onde a lei é o amor. Eu acho que resume e une os dois conceitos de maneira ímpar. É uma coisa assim para você refletir. Agora, partindo desse princípio, então, que a gente já entendeu, Deus mora lá no céu, então Ele é justiça, Ele é amor. Ali no céu é o centro de comando do universo. Ali Ele se relaciona com as suas criaturas também. Só que daí eu fico pensando, peraí, você é criatura de Deus, Vivian?
Sim, com certeza. Entendi. Mas você consegue estar nesse santuário do terceiro céu agora que a gente está falando ou não? Não. Ah, entendi. Então, peraí, a gente tem uma situação meio complicada. Por que a gente não consegue estar na presença de Deus nesse exato momento, nesse santuário? Não quer dizer que a gente não está na presença de Deus, porque como a gente começou no programa falando, ele é onipresente, ou seja, Deus está aqui agora com a gente, ele está aí com você na sua casa. Mas esse santuário especial, como é que ele faz então para se relacionar com os seres humanos aqui desse planeta Terra? E aí, a outra pergunta que surge é assim, por que também a gente não consegue fazer isso? E aí, eu vou resumir rapidamente, porque em Isaías, no capítulo 14, vem falando que houve um conflito no céu, certo? Tinha um dos anjos ali de Deus, que era conhecido como Lúcifer. Na verdade, esse termo Lúcifer não existe na Bíblia, mas diz que ele era um anjo de luz. E esse anjo falou assim, a lei de Deus, que a gente falou aqui que é amor e justiça, isso aí não está colando não. Deus não consegue ser justiça e amor ao mesmo tempo. Eu discordo dele. E aí começou uma batalha no céu, porque duvidaram do caráter de Deus. E aí Lúcifer, o anjo de luz, foi expulso do céu e veio para essa terra. E aí, quando ele veio para essa terra, a gente já sabe, eu estou resumindo rapidão aqui a história do início do planeta Terra, hein? História da redenção. A história da redenção aqui. Ele veio para cá e fez com que Adão e Eva, que eram perfeitos, estavam em harmonia com Deus, também duvidassem de Deus, assim como ele duvidou. E aí, houve separação também de Adão e Eva com Deus. Não puderam mais se relacionar com Deus face a face como acontecia. Ou seja, aí já começa a explicação porque que a gente não se relaciona com Deus como Adão e Eva se relacionavam. Mas e aí a gente fala que Deus gostaria de continuar se relacionando com o ser humano, certo? E aí como é que ele continua fazendo isso? Agora você vai abrir a sua Bíblia e Deus vai voltar a falar com você, assim como ele já está falando agora. Êxodo capítulo 25, dos versículos 8 a 9. Êxodo 25, 8 e 9. Você pode encontrar aí na sua casa, aqui a gente quer encontrar, pode ler também. Êxodo 25, 8 e 9. Vivian, encontrou? E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, peraí, tabernáculo, a gente entende que é a mesma palavra para santuário, seria isso? Pastor Eduardo? Essa referência aqui ela é mais específica àquela tenda do tempo do deserto, enquanto o povo peregrinava por aquele local. Futuramente foi substituído o santuário como tenda por um templo de alvenaria. Okay. Mas seria basicamente a mesma coisa. Então a gente tem essas três palavras que elas se relacionam, só para a gente ficar claro aqui durante toda a temporada. Santuário, tabernáculo e templo, a gente pode dizer que se relaciona, é basicamente o mesmo princípio, é isso? Sim. É a morada sim, de Deus? Sim, isso. Muito bem, então. E aí você pensa, então peraí, então Deus passou a se relacionar com o ser humano através desse tabernáculo no deserto, é isso? É mais ou menos isso, e os detalhes você vai saber no próximo bloco, porque a gente faz um rápido intervalo e voltamos já aqui no Código Aberto. O santuário, esse é o nosso novo guia de estudos, esse é o tema da nossa nova temporada aqui no Código Aberto. Você já está acompanhando esse nosso primeiro programa de hoje, estamos no último bloco, então já aprendeu bastante coisa aqui com a gente hoje, né? Interage com a gente também pelo Twitter, pelo Facebook, para falar o que você está achando, dar a sua opinião sobre as coisas que a gente está comentando aqui também. Então a gente já entendeu, resumindo aqui o que a gente já falou. Deus é onipresente, mas mora em algum lugar, esse lugar está no céu, é o santuário de Deus, nesse lugar ele se relaciona com os seres criados por ele, ali ele também julga, a gente entendeu que ele julga também porque tem algum problema no universo, e esse problema a gente entendeu que foi o inimigo de Deus, Satanás, que achou que Deus não podia ser justiça e amor ao mesmo tempo, veio para a terra, acabou com o relacionamento de Adão e Eva, que eles tinham face a face com Deus, e agora a gente chega no ponto que você estava aguardando aí em casa. Deus quer continuar se relacionando com o ser humano, e aí a Vivian leu no final do bloco que ele pediu para Moisés construir um tabernáculo. De acordo com o modelo que ele mostrou. De acordo com o modelo que Deus mostrou a Moisés, para que ali ele pudesse habitar e se relacionar com o povo de Israel, que a gente entende pelos escritos, que era o povo que deveria representar Deus aqui na terra também, o povo escolhido. E aí, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: como é que Deus, que estava habitando lá em cima, num lugar ali
onde a gente tem toda a glória, conseguiria habitar agora no meio do deserto, um lugar cheio de poeira, um lugar que eu diria assim, sem vida, no meio de um povo... pecadores? No meio de pecadores, porque agora a gente entendeu que eles pecaram, né? Adão e Eva e todos os seres humanos pecaram tão distantes de Deus. Como é que Deus começa a habitar no meio desse povo agora? É meio estranho para entender. Léo, depois pastor Eduardo. Eu acho que a gente, no primeiro bloco, já falou um pouco a respeito disso, né, de Deus se limitar para se manifestar. E acho que é um momento importante da gente retomar um pensamento e ampliar esse pensamento do que a gente falou no primeiro bloco, que é o seguinte: é uma coisa que a gente não consegue entender direito, mas que a gente crê pela fé. Deus é Deus. A gente fala dos atributos de Deus, mas Deus não é Deus por causa dos seus atributos. Deus não é Deus porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Se Ele não fosse onipotente, onipresente e onisciente, Ele ainda seria Deus. Se Ele abrisse mão de alguma desses atributos, Ele ainda seria Deus. A gente fala, não, Deus é Deus porque Ele é criador. Não, se Ele não fosse criador, se outra coisa fosse criar também, Deus não deixaria de ser Deus. Então, Deus pode ser quem Ele é, da maneira que Ele quiser, onde Ele estiver, onde Ele escolher ser. Por isso que Ele se revela dizendo que eu sou o que sou, eu não sou porque eu faço alguma coisa, é porque eu sou Deus. Exatamente. Pastor Eduardo, depois Vivian. Um texto, André, se você me permite, que responde essa pergunta de por que Deus sair do céu, sair entre aspas, e habitar também com o ser humano nesse mundo de pecado. Isaías 57, versículo 15, Deus diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, esse texto mescla essa coisa da transcendência e da imanência de Deus ao mesmo tempo. Vivian? Isso me mostra que o pecado criou um abismo entre eu e Deus, entre nós e Deus. E Deus se limitando através de uma morada num santuário, Ele quer dizer para mim que Ele quer muito estar comigo. Ele quer muito e quer me mostrar o que Ele faz para estar comigo, qual é o projeto dEle hoje, ontem e no futuro. Como que Ele vai erradicar o que mais incomoda a gente. Poxa, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus... Não, a gente não tem que pensar assim. Deus tem um plano que já foi mostrado antes de tudo isso, antes de nós mesmos existirmos. Então, a construção do santuário é para me mostrar tudo isso, que Deus me ama muito. E Ele quer acabar com o que mais me deixa triste. Ele quer me dar a vida eterna, Ele quer ficar comigo. Agora, você falando isso, e você em casa pode estar pensando isso também. Ao que tudo me parece, desde o princípio, tudo se resume basicamente a relacionamento. Porque Deus cria qualquer ser que Ele queira criar, anjos, seres de outros planetas, que a Bíblia também fala sobre isso, os seres humanos, Ele cria porque Ele quer se relacionar. E aí a mesma coisa, o santuário existe para Ele se relacionar com os seres criados. Aí esse tabernáculo Ele também cria para se relacionar com o povo de Israel. Então parece assim, Deus é uma pessoa obsessiva por relacionar-se com alguém, não é? Deus é amor. A essência de Deus é amor. E o amor não é uma coisa que é só conceito. Amor é, sobretudo, ação. Então, eu acho que aí está a chave. Deus é amor, em essência. Ele é o amor. Então, e amor é relacionamento. É relacionamento. Ele está procurando ficar perto de alguma forma. A gente não pode ir lá, porque pecamos. Então, Ele vem, Ele se limita, como a gente já falou, para se encontrar com a gente. E isso, eu acho que é uma promessa maravilhosa, uma coisa maravilhosa que ele mostra, assim, o amor, né? Agora, o versículo que o pastor Eduardo leu parece ir além ainda. Você perguntou como é que Deus consegue habitar no deserto. O versículo parece ir além. Mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, é como se, e relacionando com o texto do Novo Testamento, em que Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo, é como se nós também, então assim, tem um santuário celestial. Depois nós temos o templo, o santuário, o tabernáculo no deserto, depois o templo no Antigo Testamento. Mas temos também indícios de que nós também somos a habitação de Deus, de que Ele habita em nosso coração. Então, até aquela frase poética, né? Como é que um Deus tão grandioso assim consegue habitar dentro de mim? Então, se Ele consegue habitar dentro de mim, acho que o lance da poeira do deserto é o mais fácil. Muito bem. Então, o Léo já adiantou uma coisa aqui, que daqui a pouquinho a gente vai chegar, vai falar um pouquinho mais. É que assim,
o santuário, o templo do deserto também não existe mais, né? E nem o templo de Salomão. E aí você pensa, peraí, mas Deus quer continuar se relacionando comigo, como é que ele faz? O Léo já deu a dica aqui, você fica ligado que a gente já vai falar mais em detalhes sobre isso. Agora, eu tenho uma outra pergunta para vocês, que a Vivian ela até já introduziu aqui. Esse santuário, esse tabernáculo do deserto, naquele verso de Êxodo, diz que ele era cópia de um original. Qual seria o original, então? Só para a gente entender. Ele era cópia do quê, Vivian? Do santuário celestial. Ah, do primeiro que a gente falou Exatamente. aqui. Exatamente. Só que tem uma coisa curiosa. A Bíblia fala que Moisés viu o modelo que Deus mostrou para ele. Eu quero dizer, pode até ser que Moisés não tenha visto o santuário original celestial. Ele viu um modelo para ele conseguir compreender mais ou menos alguma coisa parecida com aquilo que ele faria aqui na Terra. Para Deus se sentir em casa também, né? Aquela coisa, né? Sabe aquela coisa de você... Eu, como pastor, mudo muito. Então, eu já passei em vários lugares, já trabalhando em várias igrejas, em várias cidades. A pior coisa que tem quando você acaba de mudar para uma casa, é você acordar no meio da noite para querer usar o banheiro, sabe? Eu vou dando canelada e tudo quanto é coisa, eu vou derrubando cadeira, eu vou jogando tudo pelo chão, porque no escuro você tem uma ideia que você está num lugar e você está em outro totalmente diferente. Então, até você acostumar com um ambiente novo, você sofre, né? Claro, isso é só uma brincadeira aqui, mas Deus se sentiu em casa quando fez o santuário, dentro dos modelos que ele já conhecia. A semelhança, né, do santuário celestial. E uma coisa curiosa também, a gente vai falar disso aqui nos nossos próximos estudos, mas muitos santuários da antiguidade, santuários até pagãos, eles tinham um formato parecido, muitos deles, com o santuário que Moisés constrói no deserto. Então isso já mostra também uma ligação, já mostra assim uma raiz muito mais antiga, muito mais ali que remete à origem de todas as coisas, esse conceito do santuário celestial. E o que é interessante, Deus, ele não é um Deus carente. A gente fala assim que Deus quer se relacionar e às vezes a gente pode pensar, poxa, Deus é solitário, Deus é carente. Tadinho de Deus, dele, né? Não é? Se a gente não der bola para ele, coitado. Se eu não chegar na igreja e não cantar Lindo és meu mestre, ele vai ficar triste. Apesar do universo infeliz, inteiro e todos os anjos... Tem que ficar ali, ó Senhor, tu és lindo, tu és poderoso, como a mãe tu és ensina, grande. se não comer toda a comida do prato, Jesus chora. Jesus chora, triste, sabe? Aquela coisa de forma alguma. Deus quer se relacionar pelo meu bem. Eu é que vivo uma vida completamente infeliz longe dele. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da justiça, da alegria, do prazer. Sem ele, a minha vida, a minha existência é condenada ao nada, ao vácuo, a menos do que nada. Então, ele se relaciona num ato de amor total, não porque ele precisa de mim, é porque ele me ama a tal ponto de entender que na minha ignorância e na minha total alienação, mesmo sem entender que eu preciso dele, ele sabe que na minha vida a presença dele é o que dá o significado total. Como eu já disse aqui para vocês aí de casa já sabem também, o nosso tempo aqui passa voando. E a gente precisa finalizar esse nosso tema exatamente com aquilo que o Léo deu uma pincelada aqui. Deus tem um santuário no céu, ele teve um santuário aqui na terra também para se relacionar com o ser humano pecador, mas ao mesmo tempo esse santuário, o tabernáculo dos judeus, não existe mais, dos hebreus, não existe mais. E aí como é que ele se relaciona comigo, com você que está aí em casa? Tem a resposta para isso. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 6, nos versículos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Abre aí, se alguém encontrar aqui, Léo, pode ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Uma coisa interessante é que esse contexto, embora apareça assim tão explicitamente somente no Novo Testamento, na época em que Isaías escreveu outro texto que o pastor Eduardo leu, ainda havia templo. Então, essa questão da dualidade, esse conceito de que nós somos santuário de Deus, é um conceito muito mais antigo, não é um conceito que Paulo está criando nesse momento. Ele está resgatando esse conceito, e isso já acontecia, já corria paralelamente. Até mesmo quando Paulo escreve isso, o templo ainda existia em Jerusalém. Exatamente. Quando ele escreve a primeira carta de Coríntios. Então, é muito interessante, no caso... Ainda havia o primeiro templo agora, no caso do segundo templo. Mas isso é muito importante a gente entender que essa coisa da dualidade, de duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo, sendo a mesma coisa, isso vai percorrer toda a palavra de Deus e vai nos ajudar a compreender muitas outras coisas. É uma mensagem de esperança para mim e para você. Deus quer se relacionar loucamente comigo, com você, porque Ele te ama. E é exatamente por isso que Ele tem um santuário no céu. Ele ordenou que se fosse feito um santuário aqui na terra, e mesmo depois do fim desse santuário do povo de Israel,
Ele pode habitar em mim e em você, porque eu e você, como diz a palavra de Deus, somos santuário de Deus, ou seja, Ele quer se relacionar comigo e com você no dia a dia, de uma forma muito pessoal. Eu falei, o nosso tempo passa voando aqui, parece que não dá tempo da gente falar de tudo que a gente precisa, mas o nosso pastor Marcelo, ele ainda vai falar para você como é que você pode se relacionar com Deus e você ser a habitação do Espírito Santo de Deus no dia a dia. Mas antes dele falar isso, eu vou revelar o código do dia, que você deve estar louco para saber qual é a nossa resposta de hoje e ganhar os nossos prêmios de hoje, que estão aqui na minha mão, olha só, é o nosso novo guia de estudos, o DVD Arautos do Rei 50 anos e também o nosso CD Introdução dos Arrais. E o código está a última vez na tela para você e diz assim: está no alto e embaixo, sendo uma palavra com 9 letras me encaixo. Mas a verdade você quer saber? Essa palavra pode ser você. Você fala com a gente pelo Twitter, @Código Aberto NT, pelo Facebook Código Aberto. Você sabe a resposta, está falando com a gente. Se você descobrir, agora foi tua última chance, porque agora a gente já vai revelar aqui. Alguém sabe a nossa resposta do código do dia? Vocês não podem ganhar o prêmio, tá? Só para quem está em casa. Mas alguém já sabe? Léo, pastor Marcelo, pastor Eduardo? Eu ia falar, mas já que não vou ganhar, não falo. Ah, não acredito nisso. Mas alguém pode falar assim, mesmo sem ganhar pra gente? Vivian tá com uma cara de eu vou falar, então pode falar, Vivian. pode falar. Santuário. Santuário, esse é o nosso código do dia. Se você acertou, agora o nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear o prêmio entre aqueles que acertaram o nosso código de hoje. Pastor Marcelo, você tem um minutinho para falar com o nosso querido telespectador. Bom, nós vimos aqui hoje que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus habita nos céus, mas o grande desejo dele é se relacionar com você, é poder fazer com que a sua vida tenha significado, tenha sentido. E apesar dele poder todas as coisas, estar em todos os lugares, ele só vai comandar a sua vida e só vai estar dentro do seu coração, sendo o seu Deus, o seu Senhor, com a sua permissão. E esse é o nosso grande objetivo aqui ao estar estudando essa lição. É fazer com que, de alguma forma, você escute a voz de Deus hoje pedindo para que Ele tenha acesso, para que Ele tenha morada, para que Ele consiga habitar a sua vida, para que você tenha significado na sua vida com a presença de Deus. E isso acontece agora, se você permitir. É só com a sua permissão. Não é preciso nenhum processo mágico e demorado, pelo contrário. É só você concordar e chamar o Senhor para ser Senhor da sua vida. E eu quero convidar você, nós todos aqui vamos agora orar, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, para que a nossa existência seja a morada dEle, para que o meu ser seja a casa do Senhor, santuário dEle. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, depois de ouvir a Tua palavra e ouvir o Teu Espírito Santo, nos entregando nas Tuas mãos. Nós sabemos que sem Ti nós não somos felizes e sem Ti a nossa vida não tem nenhum significado. Portanto, Senhor, habite o nosso coração, conduza os nossos passos, seja nosso Deus, seja soberano em nossa existência. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa temporada promete. Fica com a gente durante as próximas semanas e eu tenho certeza de que Deus vai conseguir usar o código aberto e as pessoas que estão aqui para ser um instrumento e tocar no seu coração. A gente fica por aqui, tem música agora para você, mas na semana que vem a gente volta. Até lá! Deserto do ser, caminho sem destino. Me assombra ao ouvir tua voz chamar meu nome. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço meu lugar. Se me escondo de ti, encontro meus defeitos.
impossível. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço meu lugar. Como a sarça que ardeu e não consumiu, vem agora e arde em mim. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu lugar. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu lugar. Como a sarça que ardeu e não consumiu, vem agora e arde em mim. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu lugar. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu lugar. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu lugar. Na presença do Eterno não resisto em me prostrar. Na presença do Eterno reconheço o meu